Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 217. Minha sogra está motivada e quer. Bem, ele com certeza sabe como animar alguém. Violette falou com um sorriso e um olhar sem vida enquanto olhava para o estado louco da Natásia. A mulher estava completamente motivada, e ela podia ver facilmente que Victor provocou intencionalmente sua sogra para alcançar esse resultado. O que Darling está pensando? É nessas horas que Violette não entendia Victor, apesar de saber tudo sobre ele, algumas coisas ela ainda não sabe. A imprevisibilidade dele é irritante. Violette começou a usar a cabeça desde que entendia como Victor age, e Natásia era basicamente uma versão mais louca de sua mãe. Era como se Agnes voltasse à adolescência. Quando Violette pensou em sua mãe, ela entendeu completamente o que Victor estava pensando. Victor era como Violette, e Natásia era uma versão mais jovem de Agnes. E Violette é muito parecida com Agnes, pois relatos de pessoas próximas dizem que Violette não é tão louca quanto sua mãe, mas ela é igualzinha à sua mãe. E a Natásia era muito parecida com a Sasa, embora faltasse em algumas áreas, mas ela tinha aquelas pernas grossas que a Sasa também tem. O cérebro de Violette estava começando a pegar fogo. Matemática simples, semelhança Seong Agnes mais Violette mais Sasa Natásia. Darling está interessado nela. Os olhos de Violette estavam mais sem vida do que antes. Espere. Ele não é alguém que perdoa facilmente, e ele sempre vai priorizar suas esposas primeiro, então não é isso. Boom. Uma pequena explosão de fogo aconteceu na cabeça de Violette. Ela superaqueceu. Foda-se isso. Então não vou pensar nisso. As meninas ignoraram as esquisitices de Violette. Afinal, eles estavam acostumados com isso. Eu me pergunto com quem ele aprendeu isso. Scatashi disse enquanto olhava para Natásia com olhos semelhantes aos de Violette. Violette olhou para Scatashi com um olhar seco enquanto ela tinha uma expressão que dizia: você está realmente dizendo isso agora? Claro, ele aprendeu com você. Hugo. Tanto barulho. Sasa, que estava dormindo, lentamente começou a acordar. E quando sua consciência estava quase despertando, ela ouviu mais claramente o riso de uma pessoa. Rumble. Relâmpagos pareciam estar dançando ao redor de Natásia. Seu cabelo estava desafiando um pouco a gravidade, e ela tinha uma expressão louca no rosto. Mal posso esperar. Só mais 2 dias. 2 dias. Porra. Eu deveria ter colocado apenas 1 dia. Ela era bastante impaciente quando estava excitada. Embora Victor não tenha falado muito e apenas disse, vamos conversar. Isso deu a Natásia uma motivação. Na mente de Natásia. Se o Victor quiser falar sobre alguma coisa, claro, o assunto é, definitivamente sobre aquele assunto. O assunto onde ele agarra por trás e manda todos os líquidos brancos dentro dela. O assunto que ele se tornará dela como ela se tornará dele. O assunto onde eles vão finalmente foder o mundo. Uma conde vampiro que é casado com 2 condessas. O mundo vai virar de cabeça para baixo. Mas é claro que não foi isso que fez Natásia sorrir como uma louca. Ele vai fazer isso e aquilo comigo. Ele vai liberar tudo dentro de mim, e eu vou ter os filhos dele. Ela estava completamente fora de si. Sasa olhou para sua mãe e viu seu estado de loucura. Então, com um olhar cansado, ela olhou para Violette Scatashi. O que diabos está acontecendo aqui? Ela apontou para Natásia. Digamos que a minha querida disse algo para essa cadela. O humor de Violette não está muito bom agora que Victor se foi, mas é mais administrável porque ela vai ter um encontro de 7 dias e 7 noites com o marido. Podemos tentar o que o meu me mostrou quando eu era pequena, e também tem aqueles vídeos que Ruby costumava ver escondida. Podemos experimentar o que Sasa gosta também. Embora não parecesse por fora, por dentro, ela estava pensando em coisas que eram completamente inseguras para crianças. Ela sabe muito sobre as pessoas próximas a ela. De fato. Scatashi também não estava de bom humor. Mas como Violette, ela não estava completamente irritada porque estava pensando no tempo que passaria com Victor. Que tipo de treinamento devo fazer com ele? Ela perguntou a si mesma, e enquanto pensava nisso, um sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Sasa não entendia nada. O que Victor disse para sua mãe? Bem, vou informar as empregadas sobre a partida de nosso mestre. Kaguya de repente falou e chamou a atenção de todas as garotas para ela.
Deixe-me saber se você decidir voltar para Nightingale para assistir a esconder-se a Anastasia jogar. Violet parecia não entender alguma coisa. Você não vai conosco para Nightingale? Kaguya olhou para Violet e disse, meu mestre não encomendou nada para mim ou minhas empregadas, o que significa que sou livre para fazer o que quiser e, com minha vontade, decido o que eu esperaria aqui. Ah, entendi agora. E as outras empregadas? Até que o mestre ordene o contrário, todas as empregadas ficarão nesta residência comigo. Kaguya sabe que as meninas ainda têm muito a aprender. Eu entendo, é uma pena, mas não podemos fazer nada sobre isso. Violet assentiu, apesar de ser uma empregada do clã da neve, desde o momento em que Kaguya fez um contrato com Victor. Teoricamente, ela não precisa mais ouvir as ordens de Violet, mas como Kaguya ainda pertencia ao clã da neve, ela pode fazer alguns favores, mas não pode fazer nada que prejudique seu atual mestre ou a si mesma. Mas claro, tudo dependia da vontade de Kaguya e se ela aceitaria ou não. Ah! Victor provavelmente não sabe a responsabilidade que ele tem agora. Scatashi riu baixinho. Scatashi disse isso porque ela entende como um clã funciona. Para um clã, a ordem-chefe do clã é tudo. O que significa que se Victor não ordenar especificamente, ninguém pode ordenar suas empregadas, nem mesmo as mulheres nesta sala. Afinal, eles ainda não estão oficialmente casados, e mesmo que fossem casados, ainda seria questionável se eles pudessem encomendar as maids. Afinal, Victor precisa dar às meninas seu sobrenome. Eve, você vai cuidar dela? Scatashi perguntou com curiosidade e um pouco de irritação, considerando que aquela garota tinha o sobrenome de Victor, mas ela não pensou muito nisso. A situação de Eve lembrava muito o passado de uma de suas filhas, e por causa disso, ela se sentiu um pouco nostálgica ao olhar para a menina. Ela ainda não entendeu o que significa ter o sobrenome Alucard. Apesar de ter falado assim, todos na sala entenderam que a resposta de Kaguya foi, não. Sua hierarquia está completamente bagunçada, você precisa consertar isso. Violet tocou sua cabeça como se estivesse com dor de cabeça. Para um clã ter uma estrutura de comando bem definida é essencial. Tome o clã da neve como exemplo. Se os pais de Violet não estiverem presentes, Violet assumirá a responsabilidade por todo o clã, e se Violet não estiver presente, Hilda assumirá o controle de toda a empregada de Agnes. E se mesmo ela não estiver presente, uma votação será iniciada, e os membros do clã chamados Snow precisarão eleger um novo líder temporário. Pelo menos é assim que funciona com o clã Snow, mas Violet sabe que cada clã é diferente. Lady Violet, você está errada. O que estou errado? Violet não entendeu nada. Victor é o líder, isso é óbvio, mas e daí? Nastasia, que já havia parado de rir, perguntou em tom neutro, embora o grande sorriso em seu rosto não pudesse ser escondido. A hierarquia temporária do clã Alucard é bastante simples. Kaguya levantou o dedo e começou a explicar, o líder é meu mestre, como uma empregada mais experiente que tem um contrato direto com o próprio líder do clã, posso ocupar o segundo lugar na hierarquia de comando. Mas se Eve tomar uma decisão e decide assumir a responsabilidade por tudo, ela pode assumir o comando. Esse era o peso de alguém que tinha o sobrenome do clã. Mas mesmo que ela tome essa decisão, eu tenho livre-arbítrio se decidir seguir sua ordem ou não. Afinal, eu tenho um contrato com Victor, não Alucard. Deixar alguém inexperiente com assuntos do clã não é uma boa ideia, embora você não tenha muito o que fazer ainda. Nastasia disse. Sim, por causa disso, eu me encarregarei de tudo até que meu mestre retorne. Isso é complicado, por que você tem tantas regras? Perguntou Sasa. Ela nunca tinha parado para pensar nisso até agora, considerando que Julie e sua mãe cuidavam de toda essa burocracia. É necessário. Nastasia e Scatashi falaram ao mesmo tempo. Os dois se olharam por alguns segundos, e então Scatashi falou em tom neutro, você fala, você pode explicar melhor. Ok, Nastasia sentiu e explicou com um pequeno sorriso neutro. Em poucas palavras, serventes e empregadas contratadas precisam ter regras muito rígidas. Isso evitará a usurpação do poder. Eu nunca entendi isso. Por que se preocupar com essas regras se você é forte? Violet falou em voz alta, pois nunca entendeu essas regras para evitar a usurpação de poder. Afinal, se você for forte, ninguém terá coragem de fazer isso com você. Nem todos os vampiros são fortes como nós. Alguns líderes de clãs são mais fracos que eu.
Skata falou de repente enquanto mencionava a empregada de cabelos brancos do clã da neve. O rei precisava criar regras assim para evitar o caos na sociedade, afinal, você conhece a natureza dos vampiros. Nós somos seres gananciosos. Natasia abriu um grande sorriso enquanto olhava para a filha e imaginava as duas fazendo coisas que não poderiam ser ditas para crianças com Victor. Eu vejo. Saz e Violet falaram ao mesmo tempo, enquanto pareciam ter entendido várias coisas. Oh, onde está Darling? Você estava falando sobre ele agora mesmo, e eu tentei procurá-lo, mas não consegui encontrá-lo. Sasa falou de uma forma que mudou de assunto. Todas as mulheres olharam para Sasa e falaram ao mesmo tempo. Eles foram a um encontro. Um raio dourado estava voando no céu de forma bastante estável. Olhando para as nuvens que passavam por ela, Ruby arrumou o cabelo ruivo e disse, para onde estamos indo, querida? Ela tentou manter a calma, mas acabou falhando no final. Victor mostrou um pequeno sorriso e falou de forma simples e fácil de entender, para o norte. Norte? Sim. Onde no norte? Ela perguntou curiosamente, considerando que o norte cobria uma vasta área, certo? O norte. Ruby fixou Victor com um olhar seco. Eu estou perguntando onde você está me levando. Mas eu já te disse, vou te levar para o norte. Ruby fez beicinho e disse, tudo bem, você não tem que dizer isso. Alguns minutos se passam, e eles continuam a voar no céu. Ruby olhou para as nuvens passando em alta velocidade enquanto seus pensamentos estavam um caos. Encontro? O que você faz em um encontro? Como esperado, é como um anime. Vamos a um fliperama e depois assistir a um filme. Vamos juntar nossos sentimentos e, depois do encontro, vamos para um hotel barato. E depois vamos fazer SSS. Seu rosto ficou um pouco vermelho, e ela não conseguia nem pensar na palavra. Não podendo mais ficar em silêncio sozinha com seus pensamentos, ela perguntou. Quanto tempo vai demorar para chegar ao norte? Eu não sei, mas provavelmente vai demorar um pouco. Mais uma vez, um silêncio caiu sobre o local. Alguns minutos se passam. Ela começou a pensar nas palavras de sua mãe. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela não estava emocionalmente preparada para isso. Então ela fala novamente. Já chegamos. Ela queria ficar longe dele um pouco e respirar. Ela precisava se acalmar. Não. Alguns minutos se passam novamente. E ela pergunta. Já chegamos. Não. Victor respondeu com um pequeno sorriso. O sorriso de Ruby cresceu um pouco, e então ela ficou em silêncio, novamente. Então, enquanto olhava o avião passando um pouco ao longe, ela perguntou, já chegamos? Não. Um silêncio se fez novamente, e desta vez Victor falou com um sorriso gentil, eu entendi essa referência. Eu sei. Ela riu um pouco, pois Ruby sabia que Victor assistia a muitos filmes. Victor riu junto com Ruby, e logo disse, apoie-se em mim e descanse um pouco, quando você menos perceber, chegaremos. Ok, Ruby falou com uma voz suave enquanto se apoiava no peito de Victor e fechava um pouco os olhos. Alguns minutos se passaram novamente e Ruby perguntou, querido. Você pode ir mais rápido, certo? Ela perguntou isso porque viu Victor atingir a velocidade Mach na batalha passada, então ela sabe que ele não está voando a toda velocidade. Sim. Victor não negou as palavras de Ruby. Por que você não está indo mais rápido? Não estou com pressa. Ruby ficou em silêncio quando ouviu o que Victor disse, como se ela estivesse esperando por suas próximas palavras. Eu sei que se usasse minha velocidade e você se cobrisse com seu poder de gelo, poderíamos viajar mais rápido, mas não estou com pressa. É por isso que ele também não pediu a Natalia que criasse um portal para eles. Eu quero passar um tempo com minha esposa, e vou esquecer outras coisas e me concentrar apenas em você. Ele foi completamente honesto como sempre. Ruby não esperava essas palavras, e de alguma forma seu rosto não pôde deixar de ficar um pouco vermelho, e um pequeno e imperceptível sorriso apareceu em seu rosto. Victor olhou para Ruby e abriu um sorriso carinhoso. Apenas aproveite o passeio, querida. Eu vou. Ela falou em voz baixa. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 218 Bonito. Em algum lugar na Suécia. Olhando para o céu que começava a clarear um pouco, Victor falou em voz alta, a qualquer momento vai amanhecer,
Vamos parar um pouco e descansar. Ponto. Essa é uma boa ideia. Era em momentos como esses que Ruby invejava o traço do clã da neve. Só naqueles momentos, e nos momentos em que ela tinha que usar aquela capa sufocante. Vendo que Ruby concordava com sua ideia, Victor começou a desacelerar e parou no ar, e então começou a flutuar. Como uma águia, os olhos de Victor olhavam para o chão como se procurassem uma presa. Ele sentiu seus olhos zoam para o local que ele queria. HMM. Ele viu um prédio alto e viu que a suíte presidencial naquele prédio estava vazia. Aguentar. Ponto. Eu já sou. Segure mais forte. Mutar. Ruby fez o que Victor pediu e o abraçou com mais força. Sentindo algo macio em seu peito, ele abriu um pequeno sorriso. Bom. Ele definitivamente não fez isso porque queria sentir aquele algo mais suave. Ele definitivamente não fez isso por causa disso. Ponto. Quem ele quer enganar? Como Victor sabia que precisava de um motivo para Ruby segurá-lo com tanta força, ele fez algo óbvio. Ele deixou a gravidade fazer seu trabalho. Sentindo-a cair em alta velocidade em direção ao chão, ela segurou mais forte em Victor. O sorriso de Victor cresceu um pouco, e ele continuou a cair por alguns segundos até se aproximar da mesma altitude do prédio. Ele então se virou no ar como se fosse um gato que fosse pousar de pé e chutou uma pequena plataforma de gelo que ele criou. E com o impulso daquele ato, voou para a sacada do prédio. Querida, nós vamos bater. Ruby gaguejou um pouco quando viu o prédio se aproximando deles, e Victor não estava diminuindo a velocidade. Victor não disse nada e apenas continuou com o mesmo sorriso enquanto o prédio se aproximava cada vez mais. Querido. Ruby estava ficando ansiosa, não estava com medo, sabia que não ia morrer, mas ia doer muito, e ela teria que pagar pelos danos que ela e o marido causaram ao dono. Ela foi muito responsável por não ignorar o problema que causou. Mas quando ela pensou sobre isso, ela sentiu sua velocidade diminuir, e como mágica, eles pousaram suavemente na varanda do prédio. Ela notou que quando eles estavam a poucos metros de atingir o prédio, sua velocidade começou a diminuir de forma não natural, como se tudo estivesse indo conforme planejado. Victor pousou suavemente no chão e então soltou Ruby de seus braços. Ruby ficou de pé no chão e esticou um pouco o corpo. Ficar na mesma posição por algumas horas deixou o corpo rígido. Victor observou Ruby silenciosamente. Seu cabelo estava um pouco bagunçado da viagem, suas roupas estavam bagunçadas também, mas apesar de tudo isso, ela ainda exalava um charme natural que o atraía. Principalmente aquela área frontal que tinha um poder destrutivo capaz de derrubar países. Ruby olhou para Victor e o viu olhando para o corpo dela com um olhar neutro. O quê? Há algo de errado comigo? Ela perguntou enquanto olhava para seu corpo. Victor fechou os olhos e exibiu um sorriso gentil. Então ele falou de uma forma fácil de entender. Não há nada de errado com você, eu estava apenas admirando minha esposa. O que? Antes que Ruby pudesse reagir às palavras de Victor, o homem se virou e se aproximou e pulou na tela da varanda. Ele se virou para Ruby e disse, espere por mim aqui. Aonde você vai, querida? Ruby perguntou com uma voz fria que continha um pouco de vergonha. Vou alugar este quarto. Ah, mas eles estão abertos a esta hora? Ruby perguntou. Claro que serão, pelo que pude ver de longe, este é um hotel de 5 estrelas, e esta área onde estamos é uma área de pessoas que têm dinheiro, o que significa? Victor ia explicar seu raciocínio, mas, Ruby de repente continuou. Que eles perderiam dinheiro se não deixassem o hotel aberto 24 horas por dia. Afinal, os ricos não têm horário, e esse tipo de gente sempre traz mulheres para esse tipo de hotel. Exatamente. Ele abriu um pequeno sorriso. Oh, me desculpe por isso, é apenas um hábito. Ela sabia que as pessoas ficavam chateadas quando ela as interrompia. Ela não estaria se desculpando se fosse com outra pessoa, mas como era seu marido, ela sentiu que deveria fazer isso, apesar de sua atitude habitual. Não precisa se desculpar. Victor abriu um sorriso gentil, esse é o seu jeito, e eu adoro isso. As bochechas de Ruby ficaram levemente vermelhas, mas ela conseguiu manter sua cara de pôquer. Victor deu um sorriso amoroso e disse, vejo você em breve. Ellie deu um pequeno passo para trás e, como se fosse um louco suicida, começou a cair no chão. Ponto. Ele definitivamente estava se divertindo com as suas habilidades físicas. Vendo que Victor tinha ido embora,
Ruby se agachou no chão em posição fetal e colocou as mãos na cabeça. Ugaá! Por um momento, ela pareceu gritar como Pepper. Isso é tão embaraçoso. Isso é tão embaraçoso. Isso é tão embaraçoso. Ela sentiu como se estivesse prestes a fazer algo lascivo, algo inapropriado e extremamente pervertido. Ela não é assim. Ela é uma senhora. Uma mulher nobre. Ponto. Uma coisa engraçada, ela considerou dormir juntos nus como algo não lascivo. As filhas de Skatas tinham visões distorcidas de bom senso. Lembrando as palavras de Victor, não há nada de errado com você, eu estava apenas admirando minha esposa. As bochechas de Ruby começaram a queimar quando seu rosto ficou completamente vermelho, e ela começou a rolar de um lado para o outro. Ah! De alguma forma estranha, ela pensou que as palavras de Victor estavam tendo mais efeito hoje. Ela não costumava ser assim. Ela geralmente não ficava tão ansiosa com apenas algumas palavras gentis. Ela parou de rolar e olhou para o céu, sério. O que está acontecendo comigo? Ela não conseguia entender esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de antecipação, esse sentimento de amor que estava transbordando todo o seu ser. Olhando para o céu que estava quase amanhecendo, ela pensou, isso não é um mau pressentimento. Bonitinho. Ouvindo os pensamentos de alguém que ela conhecia muito bem, ela rapidamente se levantou e olhou para a varanda. Querido. Ponto. Seu rosto estava completamente vermelho. Não me diga que ele viu essa exibição embaraçosa. Ponto. Um silêncio caiu sobre o local. Alguns minutos se passaram e Victor ainda não apareceu. Estou imaginando coisas. A expressão de Ruby se transformou em confusão, e ela jurou que ouviu a voz de Victor em sua cabeça. Ela estava finalmente ficando louca. Estava na hora, não estava? Quero dizer, sua mãe, sua irmã mais velha, sua irmã mais nova, sua irmã do meio, seus amigos de infância e até mesmo seu próprio marido eram loucos. Seria um milagre divino se ela não se tornasse como eles também. Bem, eu devo estar imaginando coisas. Ruby se levantou do chão e endireitou sua aparência. Logo se virou, mas quando fez, viu Victor parado na entrada da varanda. O corpo inteiro de Ruby congelou. Ele estava encostado na entrada da varanda com os braços cruzados e tinha um sorriso gentil no rosto. Como posso dizer, esta é a segunda vez que isso acontece. O rosto inteiro de Ruby ficou completamente vermelho quando ela apontou o dedo para ele e disse, HH comum. Victor, a princípio, não entendeu o significado da pergunta dela, mas depois de pensar um pouco, ele finalmente entendeu que ela estava perguntando como ele podia ser tão rápido. Victor tocou o peito e falou com voz nobre, sou o homem mais rápido do mundo. Relâmpagos pareciam dançar ao redor de Victor como se confirmando suas palavras. Não era arrogância ou orgulho. Era confiança. Ele tinha confiança de que nenhum homem poderia superá-lo em termos de velocidade, e se alguém o superasse, ele ficaria muito feliz em lutar contra essa pessoa. Ele especificou homem porque sabia que sua sogra era um monstro em termos de velocidade. É por isso que ele disse que era o homem mais rápido do mundo, não o ser mais rápido do mundo, considerando que havia uma mulher que definitivamente era a mulher mais rápida do mundo. Isso era algo que Victor escondia de todos, mas ele estava bastante interessado em lutar contra Anastasia novamente, embora não o fizesse agora porque sabia que perderia miseravelmente já que ela não era mais Natasha. Ela era Anastasia, a verdadeira condessa. Vendo o rosto chocado de Ruby ainda, ele acrescentou, e ir até a recepção, convencer algumas pessoas foi uma coisa bem rápida e simples de fazer para nós como vampiros. Uma vez estourou na cabeça de Ruby. Não é hora para referências. Ela estava surtando pela primeira vez, pois estava com muita vergonha e raiva, e por ter vergonha, ela jurou que se visse um buraco, ela iria querer entrar nele e ficar lá para sempre. O que você está falando? Victor não entendeu. Hugo. Ela balançou a cabeça furiosamente. O fato de seu marido ser tão inculto era algo que a incomodava também. Vendo a reação de Ruby, ele não pôde deixar de pensar, ela finalmente entrou para o clube. Ele deveria parabenizá-la e comprar algum tipo de bolo de sangue? Victor não sabia, mas... Vendo a reação de Ruby, fofo. Ele não podia deixar de pensar nisso. Ela poderia ser fria como um iceberg, mas ele sabia que por trás de todo aquele gelo, havia alguém muito amoroso e precioso. Victor ficou apenas em silêncio enquanto observava sua esposa surtar, enquanto ele estava curtindo muito o início da viagem do casal.
Enquanto Victor aproveitava sua viagem, um pequeno caos acontecia com suas empregadas. Mestre saiu. 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 Eva estava em posição fetal. Ela estava no canto da sala, e ela ficava repetindo essas palavras como um disco quebrado. Uma aura de depressão parecia envolvê-la. Ele me abandonou. 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 A mesma coisa aconteceu com Bruna, mas ela ainda era melhor que Eva. Ela ainda podia ficar de pé, mas seu rosto desesperado era absolutamente aterrorizante na opinião de Kaguya. Bem, merda. Kaguya disse. Ela não esperava que a notícia de Victor estar fora por alguns dias causaria tanto caos. Agora, mesmo que ela quisesse, ela não poderia deixar esta mansão. Kaguya acabou de chegar nesta sala e viu as duas maids conversando, então ela achou que era uma boa ideia, e disse, o mestre está fora, ele estará de volta em pelo menos uma semana. Ela não conseguiu nem terminar suas palavras que as reações das duas mulheres foram as piores possíveis. Os olhos de Bruna escureceram e ela congelou. Eve ficou chocada por alguns minutos, depois foi para um canto da sala e ficou repetindo essas palavras. Lembrando o que aconteceu, Kaguya não pôde deixar de encarar a palma da mão, pois ela se lembrava claramente da situação em que Victor encontrou as duas mulheres. De uma forma simples de entender, Victor era o pilar para as duas mulheres, e ao receber a notícia de que ele partiu repentinamente, os dois pareciam pensar que estavam abandonados. Como eu pude não pensar nisso? Kaguya se sentia um pouco arrependida agora porque ela não tinha pensado nessa possibilidade quando foi interagir com as donzelas. Como esperado, ainda não trabalhei duro o suficiente para me tornar uma empregada perfeita. Se ela fosse uma empregada perfeita, ela consideraria tudo e todos. Este é um desenvolvimento inesperado. Natalie apareceu com Roberta e Luna. Olhando para as mulheres, Kaguya mostrou uma cara estranha. O que é esse grupo estranho? Por que eles estão reagindo assim? Roberta perguntou curiosa. Meu mestre foi embora. Kaguya falou em um tom simples e fácil de entender. Ah! Roberta e Natalie reagiram ao mesmo tempo. Isso explica muitas coisas, disse Luna. Ela tinha acabado de receber a notícia de que Ruby havia saído, mas como a mulher que deu a notícia estava tão animada, ela não conseguiu obter a informação sobre com quem Ruby partiu. Ponto. Só por curiosidade, a mulher era Pepper. Então, o que você vai fazer? Natália perguntou curiosa. Não sei. Kaguya foi honesta, pois não era muito boa em consolar as pessoas. Roberta tocou sua bochecha com o dedo e parecia estar pensando em algo. Então ela disse, eu posso tentar algo, mas preciso de sua permissão. Kaguya olhou para a mulher de longos cabelos negros e olhos violeta com um olhar neutro. O que você vai fazer? Embora falado de forma neutra, estava bem claro que ela não iria deixar nenhum mal ser feito para as meninas. Você não precisa me olhar assim, não vou fazer nada. Também não posso usar meus poderes. Kaguya sabia disso, então ela ficou em silêncio e olhou para a mulher de uma forma que dizia, continue. Fiquei sabendo do passado de Bruna quando conversei com ela. Imagino pela reação de Eve, ela deve ter passado por algo parecido. Uma situação trágica. Eu só vou motivá-los um pouco. Kaguya não sentiu nenhuma má intenção vinda de Roberta, e ela sabia que, diferentemente de Eve, que desconfiava de todos, Bruna era muito tagarela. O que você vai fazer especificamente? Natalia perguntou em um tom neutro. Ela falou em um tom gentil. Eu serei uma treinadora de motivação, AI. Ela fez o simples Y com 2 dedos. Por algum motivo, Natalie e Luna sentiram uma leve vontade de bater na cabeça dessa mulher. Natalie olhou para Kaguya e disse, a decisão é sua, Kaguya. Kaguya olhou para suas empregadas por alguns segundos e então olhou para Roberta, que parecia tomar uma decisão. Tudo bem, apenas faça isso, eu estarei assistindo. Kaguya falou, sim. Roberta riu um tanto desconfiada. De alguma forma, todas as mulheres sentiram um mau pressentimento sobre isso. Ela entrou na sala e, de repente, seu rosto bondoso se tornou de um general frio e sério. Mulheres. Seu grito era selvagem e cruel, e ela parecia uma guerreira que lutou em 1000 guerras. Roberta havia conquistado a atenção de Eve e Bruna. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.